conferência do Museu da Bolsa do Brasil, MUB3. Entrevista com Willy Ronaldo Z, realizada em 10 de junho de 2025. Willy, bem-vindo, obrigada pela sua presença. Você pode fazer sua autodescrição, por favor? Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de participar do projeto. Eu tenho 1,87 m de altura, 85 quilos, cabelos grisalhos e olhos castanhos claros. Perfeito. Sou homem. Obrigada. Então, a nossa entrevista está dividida em duas partes, né? A primeira parte a gente vai te conhecer mais, a gente vai perguntar mais coisas pessoais, e a segunda parte a gente vai entrar na sua experiência profissional. Para a gente começar, gostaríamos de saber onde você nasceu. Eu sou natural de São Paulo, nasci em São Paulo mesmo, capital. E como foi sua formação escolar? Onde você estudou? Você se graduou? Fez algum curso técnico? Fiz colégio normal, né, ginásio de colégio normal. Fiz faculdade de economia, ciências econômicas, na Universidade São Judas Tadeu, na Moca. Perfeito. E em relação à sua família, como era composta a sua família? Alguém atuava no mercado financeiro, mercado de capitais? Minha família é composta de pai e mãe, né? E tinha um irmão, né, Arnaldo, uma irmã Elaine. O meu irmão é falecido, né? Mas ninguém atuava no mercado financeiro, não. Quer dizer, minha irmã, ela trabalha em banco, né? Também faz um pouquinho do mercado financeiro. E eles são mais velhos? São mais velhos. Uhum. Sou o caçula dos três. Ah, legal. E como foi essa sua entrada no mercado de capitais? Então, eu comecei minha carreira em banco, né? Uhum. Então, eu trabalhei 5 anos em banco, entre alguns bancos, 3 bancos. E quando eu trabalhava aqui no centro, no Banco Geral de Comércio, na Líbero Badaró, eu fiquei sabendo que a Bolsa, a Bovespa na época, né, estava contratando pessoas, né, para trabalhar no pregão Viva Voz. Uhum. Eu conhecia bem pouco, tá, de como era o funcionamento do pregão, mas me interessou pela possibilidade de trabalhar na Bolsa, que na época já era bem conhecida também, né, era uma referência. Uhum. E eu marquei uma entrevista, né, e eu estava meio insatisfeito no banco já, estava pensando em sair, e aí aproveitei e marquei a entrevista para fazer um teste. Legal. E em qual banco você trabalhava? Eu trabalhei no Unibanco, trabalhei no Banco Boa Vista, e quando aconteceu isso eu estava no Banco Geral do Comércio. E em que ano que você entrou na Bovespa? Entrei em janeiro de 87. 87. Esse ponto, posso até contar um pouquinho de uma história engraçada nessa época aí? Claro. Eu estava no banco, né, quando eu vi essa conversa do pessoal lá que estava lá no caixa, falando que a Bolsa estava contratando, né, e eu fiz a inscrição. Só que como eu estava insatisfeito no banco já, e demorou para a Bolsa me chamar, né, então eu acabei saindo da Bolsa e fui trabalhar com um amigo meu da faculdade, que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo antes, né, eu fui trabalhar na Persianas Columbia, na parte de contabilidade, né. E quando eu comecei a trabalhar com ele, um mês depois, a Bolsa me mandou um telegrama, na época era telegrama, né. Ai, que legal. Aí eu falei, caramba, acabei de entrar aqui, né, o cara me deu uma oportunidade, amigo, né. Vai ficar meio chato, né, eu sair daqui para ir fazer entrevista em outro lugar, né. Eu falei, até conversei com a minha mãe na época, né. Eu falei, não vou não, porque vai ser muita sacanagem com ele, né. Aí não fui, passou uma semana, recebi outro telegrama. Aí eu falei, não, agora eu vou, né. Vou lá ver o que tem de proposta, né, o que pode me oferecer, né. E aí acabei fazendo entrevista, tudo, e aí começou minha carreira aqui na B3. Legal. Insistência, era para ser, né? Era para ser. Podia deixar passar a oportunidade, né? Uhum. E agora a gente gostaria de saber como foi o período de coexistência entre o pregão Viva Voz e as negociações eletrônicas. E como foi o processo de adaptação também para que se tornasse, né, 100% eletrônico? Tá, quando eu comecei em 87 era, lógico, tudo Viva Voz, né, pregão eletrônico. Era um ambiente era correria total, né? Você imagine, a gente chegou a ter 1.000 pessoas num recinto de negociação. Na época só tinha homem, né? Era uma gritaria insana, né? E só que com o passar do tempo, o mundo foi mudando, né? Novas tecnologias, a era do computador, né? E começou a ter um movimento do pregão eletrônico, né? Então a Bolsa começou, se eu não estiver enganado aqui, acho que o nosso primeiro sistema eletrônico, acho que foi o Enquetes, né?
mais ou menos 1990, alguma coisa. E só que era pouca negociação, né? Então, a gente tinha o pregão Viva Voz e na parte da tarde algumas empresas negociavam nesse pregão eletrônico, né? Com o tempo foi evoluindo, né? Nova tecnologia, novo sistema, a Bolsa fez algumas parcerias. E chegou um momento que, como a economia também o país começou a crescer, se desenvolver bastante, né? Chegou um momento que começou a ficar insuportável, né? A correria que a gente tinha no pregão. Então, para você ter uma ideia, a gente fazia no pregão Viva Voz, num dia muito bom, a gente tinha ali 10 mil negócios no pregão Bovespa. E era um dia excelente, né? Só que já estava ficando humanamente possível, né, os operadores, tanto para os operadores que eram funcionários da corretora, quanto a gente que era funcionário da B3, que trabalhava nos postos de negociação, acompanhar aquele dinamismo, né? Era muita correria, muitas ordens que o mercado recebia. E a Bolsa começou a investir mais na parte do pregão eletrônico. Então a gente teve o nosso sistema, o primeiro grande sistema da Bolsa foi o Mega Bolsa, né? Então com o Mega Bolsa a gente começou a ter um pregão paralelo, né? O que era isso, né? O pregão corria lado a lado. Então estava rolando o Viva Voz e estava rolando o pregão eletrônico. E com o tempo, a Bolsa, a direção da Bolsa começou a perceber que estava tendo uma migração bem grande já para o eletrônico, né? E aí teve muita resistência na época, principalmente por causa dos operadores de pregão, né? Que eles a maioria perdeu emprego por causa dessa mudança, né? Só que foi um movimento que começou a crescer e não teve como segurar, né? A Bolsa teve que mudar mesmo para o pregão eletrônico. Foi um momento bem tenso, né? Porque pensa, a gente tinha bastante gente que trabalhava no pregão Viva Voz, e com a mudança, não seria todo mundo que poderia subir, né? Não ia ter espaço para todo mundo, né? Porque o computador vem, ele traz coisas boas, mas ele também acaba enxugando um pouquinho o quadro de funcionários, né? E foi o que aconteceu, né? A gente teve uma mudança, e só mais um detalhe aqui, né? Porque na época a gente trabalhava no pregão Viva Voz, a gente tinha uma separação dos funcionários, quem ficava mais no Viva Voz e quem ficava mais no eletrônico, quando começou a ser paralelo, né? Só que o diretor da época, ele não queria ele queria as pessoas que ele mais confiava, não que elas fossem melhores ou piores que as outras, né? Mas ele queria as pessoas que ele mais confiava no pregão Viva Voz, né? Queria que estivesse ali embaixo. E só que a gente percebia, né? Eu fui um dos que fiquei lá embaixo, tá, no pregão Viva Voz. E foi uma coisa que começou a me incomodar com o tempo, né? Eu falei, pô, tô vendo que o pregão eletrônico está crescendo, e a gente tá ficando aqui, né? E quem subiu, pô, quem está no eletrônico tá saindo na frente, né? Tá aprendendo nova tecnologia, tá aprendendo novos sistemas, e a gente tá aqui no pregão Viva Voz. Começou a gerar uma certa satisfação em mim e também alguns amigos meus, né? E nós resolvemos falar com o diretor na época, contar para ele, acho que não vai ser muito legal para nossa carreira, porque a gente tá vendo que isso aqui vai acabar. E quando acabar definitivamente, quando a gente subir para o eletrônico, a gente vai estar atrás das pessoas que já estão lá, né? Aí ele foi super compreensivo e falou, vocês têm razão, eu confio muito em vocês, que estão no pregão Viva Voz, como eu confio também em quem está no eletrônico, só que confio mais em vocês por causa da dinâmica que vocês têm aqui, que vocês trabalham muito bem, um monte de coisa, né? Ele falou, mas faz sentido o que vocês estão falando, e eu não quero prejudicar vocês, tá? Então aí começou a ter meio que um revezamento, né? Então a gente acabava subindo também e ficava no eletrônico. Aí umas 2 semanas, 3 semanas embaixo e 3 semanas em cima. E nesse período de coexistência do pregão Viva Voz e do pregão eletrônico, como que era determinado o que ia ser negociado no eletrônico e no Viva Voz? Então no começo era apenas algumas empresas, tá, que negociavam no eletrônico, não era aberto para tudo, né? E com o avanço, né, com o passar do tempo que a gente viu que a Bolsa viu que estava funcionando bem o eletrônico, começou a jogar mais ativos para o eletrônico também. Chegou um certo momento que negociava tudo em paralelo, tá? Os mesmos papéis. Os mesmos papéis. E foi aí que começou a gerar um pouquinho de... A direção da Bolsa viu que, pô, o eletrônico estava roubando o negócio mesmo. Então estava tendo muito mais negócio no pregão eletrônico do que no Viva Voz. Tanto é que foi minguando gradativamente, né? Então foi diminuindo, e chegou uma hora que não tinha outra decisão a tomar senão mudar tudo para o eletrônico. A gente gostaria de saber quais são os benefícios e os desafios dessas plataformas de negociação. Tá. Os benefícios são gigantes, né? Eu até comentei no começo com vocês que
o que a gente negociava no pregão Viva Voz, 10 mil negócios, hoje a gente faz em torno, fala só de um segmento aqui, não vou nem colocar os dois segmentos, renda variável e derivativos. Falando só de renda variável, a gente gira hoje em torno de 4 milhões de negócios, de média, assim. E faz um volume aí de 25 bilhões de reais. Na época da Bovespa, a gente fazia 10 mil negócios, era um dia espetacular. E volume financeiro é na casa de 500 milhões, mais ou menos. O dia que a gente fez 1 bi no Viva Voz, para você ter uma ideia de como era, né, 1 bi comparado com 25 bi hoje, a Bolsa soltou fogos quando deu 1 bilhão no Viva Voz. Então hoje a gente faz aí tranquilamente 25 bilhões de dia. Então esse foi o ganho, né? O maior número de negócios, agilidade, transparência que a gente tem hoje no mercado, não se compara com o que a gente tinha lá no Pregão Viva Voz, né? Para você ter uma ideia, a negociação, confirmação dos negócios, saía num mapa que a gente fala que era a JEC na época, né? Que a bolsa passava, um funcionário da bolsa passava entregando nas cabines da corretora de meia em meia hora. Tá? Então, fazia o negócio, o operador preenchia a boleta, jogava no posto de negociação, o chefe de posto analisava, né, se estava tudo certo, todos os dados da operação, se o preço estava correto, se a quantidade estava ok, dentro da regra, registrava a operação. Depois de meia hora, ia ter essa divulgação para as corretoras. A corretora ia receber o relatório depois e ia checar se realmente tinha saído a operação que ele tinha feito. Hoje, no eletrônico, você faz o negócio, na hora você tem uma resposta. Né? Você já sabe o que aconteceu, se a sua oferta foi fechada, se ela foi rejeitada, se ela foi submetida a leilão. Então, a divulgação da informação hoje, ela é muito mais rápida. Né? E fora isso também, a gente tem toda a parte de risco, né? Que a bolsa hoje em dia ela tem um controle de risco muito melhor, né? Tanto de pré-negociação, né? Que para você registrar uma oferta no sistema eletrônico hoje, você passa por uma fase anterior ao negócio. Né? Então você só vai conseguir colocar a oferta se você tiver limite operacional pré-estabelecido aqui na bolsa. Né? E limite da corretora também, para aquele cliente. Né? Então, em termos de segurança e de agilidade, hoje a gente é muito melhor do que naquela época. Né? Teve um ganho em vários aspectos. Vários aspectos. E em relação aos desafios? Os desafios, eles são constantes, né? Porque a gente não para, né? Para você ter uma ideia, quando a gente mudou, né? Voltar um pouquinho só na história. Quando a gente estava saindo do Viva Voz, né? Para o eletrônico, começou a ser paralelo, a gente tinha um sistema Mega Bolsa, né? Da época. E aí a gente começou a migrar, depois lá mais para frente, né? Quando realmente foi começar a acabar o Viva Voz, a gente foi para o Puma. Que é a plataforma única que a gente tem hoje, né? E esse sistema, ele começou primeiro na BMF, né? E aí com a fusão da B3 com a BMF, a Bolsa também, se não me engano, em 2011, 2012, a Bolsa também adotou esse sistema que a gente tem hoje, que é até o sistema atual, né? Que é o Puma. Então, a gente teve que passar por várias adaptações. Primeiro, a mudança do pregão Viva Voz para o eletrônico primeiro, que foi o Mega Bolsa. O Enquete, Mega Bolsa depois, né? A gente teve que aprender toda essa parte de sistema. E para a nossa geração, na época, era uma coisa meio que... O computador não é como é hoje, né? Uma criança nasce e já ganha um notebook, um celular, né? Na nossa época, essa ideia não tinha celular, né? Nem telefone tinha praticamente, né? E tanto é que a comunicação entre quem estava no pregão, os operadores, né, que ficavam em contato com as corretoras, era via telefone na cabine. Então, tinha um telefone na cabine, ficava um auxiliar lá, ligava para o pregão, a mesa ligava para o pregão, o auxiliar anotava qual era a ordem, e ia lá no meio da roda, entregava para o operador. Tá? Então, o tempo de você receber uma ordem e executar era gigante. Ligar, o auxiliar anotar, ir lá no meio da roda, achar o operador dele, passar para ele começar a pregoar. Hoje não, hoje a ordem chega, automaticamente já está no sistema. E esse telefone não parava de tocar, né? Não parava o tempo todo. E aí o desafio só esse, né? A gente teve que sair de um mundo que nem telefone tinha. A gente saiu para uma era da computação. Então a gente teve que aprender do básico mesmo, mexer com computador, Windows, desde o comecinho.
Então a mudança foi grande. Uhum. E quando a gente estava acostumado já com Mega Bolsa, aí teve toda essa parte aí de fusão com as bolsas, né? Uhum. E aí a gente adotou um novo sistema eletrônico, que é o Puma, que a Sim. BMF já adotava. Então a gente teve que aprender uma nova tecnologia, tá? E são bem diferentes, né? Uhum. A diferença entre um sistema e outro, elas são gritantes, né? Então teve toda uma fase de adaptação também dos operadores para se adaptar, do pessoal da Bolsa se adaptar a esse novo sistema. Foi legal você ter voltado, porque a nossa pergunta é exatamente sobre a evolução do sistema, né? Você citou o Enquetes, o Mega Bolsa, agora o Puma, né? E a gente gostaria de saber como que se deu o processo de desativação dos sistemas legados e quais foram as lições que vocês aprenderam nesse processo. E aí, se você puder destacar para a gente as principais diferenças entre um e o outro, por favor. Os sistemas eles foram sendo desligados na medida que a gente vinha tendo evolução, né? Uhum. Então, o Enquetes ele foi um sistema, ele foi embrionário, né? Era bem simples, uma telinha de negociação. Tá? Era um sistema, não era tão parrudo como ele foi evoluindo com o tempo, né? Já com o Mega Bolsa, a gente teve um sistema muito parrudo mesmo, porque aí ele, efetivamente, ele era um sistema eletrônico, né? E ele passou a tomar conta da negociação, né? Uhum. Você não tinha mais pregão viva voz. Então, qual que foi o grande desafio aí, né? Você pegar tudo que tinha no viva voz, todas as regras que estavam na cabeça do chefe de posto, do assistente de posto, temos de quantidade média, capital social, oscilação de preço, né? Se esse papel era mais negociado aqui, porque na época a gente tinha várias bolsas no país, né? Não tinha só a Bovespa, né? Então a gente tinha que saber se o ativo que estava sendo negociado ali, se ele tinha maior liquidez aqui em São Paulo, ou se era na Bolsa do Rio, ou se era na Bolsa de Minas Gerais. Então a gente tinha que sair consultando esses ativos na outra bolsa para saber qual que era o mercado principal. Uhum. E dependendo se ele era mercado principal e outra bolsa, a gente tinha que seguir a regra, tinha que seguir o preço de lá, né? Então a gente tinha que saber tudo isso de cabeça, né? No eletrônico, isso foi colocado tudo dentro do sistema eletrônico. Então a gente colocou todas essas regras, né, que são regras da CVM, regras da própria bolsa, dentro do sistema eletrônico. Então a gente tem, e com coisas maiores, né, que hoje a gente tem, antigamente a gente não tinha rejeição de oferta, né, o que a gente tinha tinha um parâmetro lá que barrava, se você jogava um cartão, um boleto que a gente falava na época, né, na maquininha lá, que era o Racimec da época, o que você jogava, ela passava, né. E às vezes ela alertava a preço, essas coisas. Só que se a gente tinha uma função lá, que era no boleto que a gente jogava, ele dava um aviso lá, só que se a gente metesse um risquinho lá no incondicional, que a gente falava na época, né, ele sobrepunha tudo. Ele passava por qualquer regra que tinha. Uhum. Então, para a gente ter essa mudança aí do pregão eletrônico, pregão viva voz, lógico que a gente tinha que ter um sistema que ele tivesse configurado para ter todas as regras que a gente tinha no pregão viva voz, né? Uhum. Então o desenvolvimento da Bolsa foi muito grande, né, dos desenvolvedores do sistema da Bolsa, para pegar todas as regras que a gente tinha no viva voz e imputar dentro do sistema eletrônico. Uhum. E além disso, né, a gente tem toda uma fase antes aí de cadastrar as corretoras, de ter um sistema para poder cadastrar as corretoras, cadastrar os operadores e dar limite para esses operadores, para essas corretoras poderem operar. Uhum. Né? Então a gente tem um sistema que ele mudou de vários nomes, mas hoje em dia ele que a gente fala que é a nossa ATS, né? Que a gente tem todo o cadastro ali de quem pode operar no sistema eletrônico de negociação, quais corretoras podem operar, qual mercado que ele pode operar, qual ativo, você pode fazer termos, você pode negociar opções, você pode negociar mercado futuro. Então a gente tem tudo isso concentrado no nosso núcleo que a gente fala que é a ATS, né? Então a ATS ela faz todo esse controle aí de quem pode registrar a oferta ou não. Fora a ATS a gente tem o sistema de pré-risco, né, que é o Line, né, que ele vai checar o volume financeiro, se a corretora pode operar aquele ativo, se o cliente tem limite para operar aquele papel. E junto com tudo isso, a gente tinha que criar, porque no pregão viva voz, como que funcionava, né? A gente tinha vários postos de negociações, né? E cada posto tinha o ativo que era negociado. Então a gente brinca muito assim, né? Pô, pregar era uma bagunça, né? Você fala, pô, uma gritaria, ninguém se entendia. Não, parece uma gritaria mesmo.
Mas era uma coisa bem organizada. Uhum. Fazer uma comparação muito rasa aqui com uma feira. Né? Uma feira, você vai numa feira, é uma gritaria louca. Uhum. Mas você sabe o que tem em cada barraca, né? O cara tá gritando lá, vendo banana, outro vendo maçã, até aqui tem pastel, não sei o que lá, né? Então, cada posto de negociação, ele tinha suas empresas. Né? Então, cada posto tinha o seu setor, né? Então, tinha petróleo, tinha mineração, tinha bancos, né? Uhum. Então, as empresas eram divididas pelo posto de negociação. E a gente teve que desenvolver um sistema que também ia ter, né? Onde vai negociar cada ativo vai ficar direcionado em qual máquina, né? Que hoje, no lugar do posto, virou máquina de negociação, que a gente chama hoje em dia de Falcon. Né? Uhum. Então o Falcon ele tem de Bovespa ele tem nove engines, né? E dentro dessas engines estão os ativos que podem negociar em cada uma delas. E no mercado de futuros, se não me engano, a gente tem 5 ou 6, tá? Que estão distribuindo lá qual mercadoria pode negociar. Então pode negociar dólar, pode negociar DI, juros futuro. Então foi construído um sistema que separava tudo isso daí. Né? Então cada pecinha, cada empresa vai ter o seu núcleo de negociação, a sua engine principal. Né? Uhum. E assim que é dividido as empresas dentro do sistema eletrônico. Legal. E para a implantação do Puma, você teve alguma participação? Você participou do desenvolvimento? A gente participou muito de testes, né? Porque como mudou muito, né? A gente estava saindo mega bolsa, né? E a mudança foi grande, né? A gente teve que ter treinamento, né? E saber como que a gente ia mexer na ferramenta, porque era janelas totalmente diferentes, né? Comandos diferentes. E uma mudança principal para a gente, assim, em termos de, comparando com o Mega Bolsa, foi no Mega Bolsa, quando o ativo disparava um leilão, ele na verdade não disparava, ele parava a oferta do cara. Então a gente tinha uma tela lá que a gente chamava de ativos congelados, que, vou comprar a Petro mais caro do que está. Deu oscilação de preço, não saía o negócio, parava. Só que esse parava mesmo. Ninguém conseguia mais colocar oferta no ativo. Então ele ficava nessa janela aí. Aí um analista tinha que pegar esse ativo e analisar. Falar, ó, isso aqui é leilão, isso aqui eu posso liberar, isso aqui está errado, eu vou rejeitar, vou ligar para a corretora, ou vou colocar em leilão. Então a análise do analista, ela era muito forte ainda no Mega Bolsa. Então você tinha que ter uma análise ali na hora, porque a operação ela não ia direto para leilão, ela ficava parada. E quando a gente pegava mercado agitado, qualquer notícia aí do governo, qualquer crise lá fora, essa tela de ativo reservado, ela enchia uma página. Você tinha lá 50, 100 ativos congelados. Enquanto isso, o mercado não podia fazer mais nada. Né? Ninguém podia colocar oferta, ninguém podia cancelar oferta. Né? Então parava efetivamente, até o analista olhar, pegar e analisar. Olha, se o mercado agitado, você ia perder muito tempo ali. Então, o negócio parado ali, a bolsa analisando, o mercado inteiro tentando colocar oferta e não conseguia, para a bolsa era muito ruim. Né? Porque a bolsa tem que deixar o negócio fluir, né? Tem que deixar o mercado cancelar a oferta, colocar a oferta, sair negócio. Né? E a grande mudança para o Mega Bolsa, sem falar na parte tecnológica, né, de velocidade, de resiliência de sistema, tudo, foi nessa parte de não parar a operação. Tá? Hoje o que acontece, né, com o Puma, né, com a implementação do Puma? Essas regras, elas foram tudo embutidas lá e com o acréscimo de ele mesmo faz essa análise. Disparou o leilão. Então, disparou o leilão, eu não vou travar isso daqui. Eu vou deixar a oferta entrar, vai formar um leilão, o mercado inteiro vai estar vendo o que está acontecendo. Então o mercado, na hora que dispara um leilão, o mercado já recebe informação. Recebe market data, fala, tal ativo está em leilão. Já sai uma mensagem para o mercado. Falando que o ativo está em leilão, quais são os dados da operação. Então, em um segundo, disparou o leilão, todo mundo, o mercado inteiro está sabendo. Né? Não fica aquela subjetividade, ó, a bolsa parou a operação. A bolsa vai liberar, a bolsa vai cancelar, a bolsa vai colocar em leilão. Né? Não. Automaticamente, qualquer coisa que acontece com a sua oferta hoje, o sistema ou ele rejeita automaticamente, você não consegue colocar oferta se passar algum parâmetro, se infringir algum parâmetro de negociação ou de volume financeiro. Se for simplesmente um leilão, ele vai disparar o leilão. E o mercado inteiro já vai estar sabendo o que está em leilão, até que horas vai, quem está comprando, quem está vendendo. Né? Então a divulgação da informação ela
passou a ser muito mais rápida. E como era um sistema novo, a gente saiu do zero, né? Teve que aprender com esses sistemas. Ele já era um sistema que tinha sido implantado na BMF, se eu não me engano foi em 2011, por aí, 2010, e 2013 foi Bovespa. Só que era um universo diferente, né? Você pegar derivativo, mercado BMF na época e mercado Bovespa, a dinâmica do... Primeiro, você tinha muito mais empresas negociando, né? A gente tinha lá, na média de 500 empresas, só que aí você não tem só a ação principal, né? Você tem uma Petro, você tem Petro 4, que é o mercado à vista, você tem Petro 4F, que é o mercado fracionário, você tem as opções sobre Petro, você tem contrato futuro sobre Petro, né? Tem mercados de grandes lotes, que foi uma inovação que ocorreu aí nos últimos tempos, que a CVM autorizou a Bolsa a implantar, grandes blocos de operações. Tem empréstimo de ativo. Então, você tem uma gama de mudanças, né, que o sistema ele disponibilizou aí para o mercado, o sistema eletrônico de negociação, ele ficou muito ágil. Né? Então, você tem tempo online ali, você está sabendo o que está acontecendo com a sua empresa, com o seu ativo. E neste cenário de automatização das negociações, né, qual que é a participação humana hoje, para além das ordens de compra e venda? Falar um pouquinho aqui o cenário que você quer saber em relação à Bolsa. Isso, em relação à Bolsa. Então, embora eu falei aqui que o sistema hoje ele tem tudo embutido ali, né, para analisar a operação, só que a gente tem a regra no sistema. Só que essa regra, ela é para um negócio. Tá? Então eu sei que se eu comprar 1000 ações com você, vou negociar 1000 ações com você. Eu sei que 1000 ações eu posso fazer, pela regra. Não vai chamar leilão. Agora eu também sei que se eu fizer 5000 ações, eu preciso de um leilão, pela regra. O que eu posso fazer com você? Eu falar, você fazer o seguinte, se a gente fizer 5000, vai dar leilão. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2000 agora de manhã, pregão na parte da manhã, e a gente faz as outras 3000 no final do dia. Então não vai disparar leilão. Beleza? Beleza. Pode fazer isso? Pode. Só que aí entra a análise humana. Né? A gente tem pessoas lá que ficam acompanhando a negociação. Né? Então ele vai olhar lá, ó, peraí, saiu 2000 aqui, mais 3000 aqui, essas duas corretoras, deu 5000, teria que ser leilão. Não fizeram leilão. O que o analista vai fazer? Ele vai entrar em contato com as corretoras, vai perguntar, ó, quem vendeu aí? É um cliente só vendendo? Aí do outro lado, é um cliente só comprando? Sim. Se for um só de cada lado, tem que cancelar e fazer leilão. Entendi. Então a gente faz o leilão. Aí se ele fala, não, são 2 clientes vendendo, e mesmo que seja um só comprando aqui, não tem problema. Tá? Então a gente não faz nada com a operação. Mas se for confirmado que é só um cliente de cada lado, o moço cancela e submete a leilão. Outra coisa que a gente faz também é ficar analisando a oscilação de preço, né? A volatilidade. Se de repente o mercado um ativo começa a ter uma oscilação muito grande, vai ter um analista ali analisando. Né? Falar, esse papel disparou um leilão agora, mas e o que ele fez antes? Né? Ele já pegou uma escadinha ali para chegar nesse preço? Eu preciso cancelar as operações que saíram anteriormente? Então é toda essa análise aí que o analista ele faz. Então hoje é uma posição muito mais de fiscalização. Isso. Deixou de ser um trabalho que era bem manual, na época do pregão e voz, então era extremamente manual, além de você, apesar que você tinha que ter inteligência de conhecer a regra, né? Mas só que era um trabalho muito porque você precisava ficar registrando boleta, né? Então jogava a boleta no tobogã que a gente fala, que era onde as corretoras jogavam os boletos, e a gente pegava e ficava jogando boleta no sistema, igual você vai na lotérica hoje, o caixa lá da lotérica, ele registra lá faz seu joguinho lá. Então era mais ou menos isso que a gente tinha que fazer também. Jogava lá, lógico que tinha a inteligência de analisar o que você estava vendo ali, se estava certo ou não, né? Mas era muito braçal. Né? Hoje essa parte aí, braçal, esse trabalho operacional, o sistema faz todo. Né? Então o sistema, o analista ele está ali só para prestar atenção em detalhes. Né? Já teve alguma coisa, saiu alguma notícia importante, né? Saiu uma notícia aqui, esse papel, a empresa não soltou nenhum fato relevante sobre isso. Né? Então a gente vai questionar, a gente tem uma parceria com outra área, que é a área de acompanhamento do mercado, né? Que é dentro da própria diretoria eletrônica, que a gente reporta para eles algumas operações atípicas. Não, por que aconteceu isso aqui com esse papel? Não tem notícia, não tem nada, não tem fato relevante, e de repente o papel sobe 20%. Né? Então tem que ter alguma coisa. Então o analista vai fazer essa análise, e vai repassar para outra área que ele vai questionar a empresa
né, para a empresa soltar algum comunicado. Falar, não tem notícia nenhuma, não conheço nenhuma notícia, não tem fator relevante para soltar, né, só que a empresa vai ter que se soltar um fato falando, se manifestar, né? Não tem nada de relevante que justifique essa oscilação de preço. Beleza. Baseado nisso daí, essa área que acompanha de mercado, ele vai pegar e vai passar essa operação atípica aí que a gente fala para a BSM. Que a BSM tem uma ponta com a CVM, que a BSM relata para a CVM para investigar o que aconteceu com aquele ativo ali naquele determinado momento. Então, é um trabalho muito mais analítico, muito mais de observância mesmo, do que operacional. E você sabe falar pra gente com quantas pessoas o Centro de Operações opera hoje? Principalmente nessa área de negociação, porque eu sei que ali vocês são divididos em times e responsabilidades diferentes, né? Se falar assim só de acompanhamento de pregão, a gente tem, ali comigo, né, a gente tem 12 pessoas que acompanham o mercado de ações, equities, e mercado de futuros. São 12 pessoas, diretos na negociação. E só que a gente ainda tem ali o mercado de renda fixa, né, que tem, se não me engano, 7 pessoas, só que aí é outra gerência. Eles fazem o acompanhamento do mercado de renda fixa. Se for pensar na realidade do pregão Viva Voz de 1.200 pessoas no espaço, teve uma super redução. É absurdo, né? No lado, a gente tinha 1.000 e poucos lá, no geral, né? Juntando funcionários das corretoras e tudo. Hoje a gente tem da Bolsa, e da Bolsa a gente devia ter na época 50 pessoas, né? Então a gente faz 50, tô falando em cada lado, né? BMF e Bovespa, né? 50 de cada lado. Hoje a gente tem 12, né? Então a gente tinha uma faixa de... Só para cuidar da negociação, sei lá, 80, 100 pessoas. Hoje a gente toca ali com 12 pessoas. Então a mudança é muito grande. Expressiva. E como foi a chegada do home broker? Quais foram os impactos disso nas negociações? O home broker eu não lembro exatamente quando ele começou, como ele aconteceu, mas ele foi bem lá no passado, né? E era um pedido geralmente o que chegou para a gente na época, né? Foi que quem pedia muito a negociação estendida era agente autônomo. Agente autônomo não, profissional liberal. Então, dentista, médico, né? Então eles falavam, eu trabalho o dia inteiro, eu quero investir em bolsa, só que eu não tenho tempo. Quando eu saio para trabalhar, o mercado não abriu, quando eu volto, o mercado já está fechado. Né? Então não tem como acompanhar. Então aí a bolsa fez um pleito com a CVM para poder ter uma liberação para home broker. Né? Porque na época do Vavá você não tinha home broker, né? Então, era só os caras gritando ali, né? E o home broker, ele dá a possibilidade do cara operar da onde ele estiver, né? Que ele hoje em dia você opera do seu celular. Se você tiver conta numa corretora e cadastrar aí, você acompanha o pregão daqui e você consegue mandar ordem. A pessoa poder operar do seu home broker, isso facilita muito a vida, né? Você não depende hoje, você depende de uma corretora, né? Porque tem quem está cadastrado aqui para operar é a corretora, né? Mas você pode enviar a oferta de qualquer lugar. A corretora estando registrada aqui no sistema que eu te falei, que é a TS, né? Ela cadastrada lá. Os clientes dela, eles podem operar de qualquer lugar. Ele não precisa ligar mais para a corretora para passar uma ordem. Ele pega o celular dele e já manda uma ordem da onde ele estiver. Então, a velocidade, a dinâmica da negociação ela é muito maior. Não se compara. Facilitou a vida. Muito. Agora a gente gostaria de saber, atualmente, né, como que é a dinâmica do centro de operações. E aí a gente queria detalhes de quais são as etapas de abertura e encerramento das negociações, como é o relacionamento de vocês com os clientes, quantas negociações diárias vocês fazem. Eu sei que você já falou isso anteriormente, mas vamos retomar agora. Não, vamos sim. Hoje, o pregão eletrônico, né, ele começa 8h55, a gente tem a fase de pré-abertura do segmento derivativos, né, futuro. E a negociação vai até umas 18 horas. Então a fase de pré-abertura é onde você tem a formação de preço, não sai negócio. Então das 8h55 até as 9 horas o mercado vai jogando oferta lá. E a partir das 9 horas começa a abrir efetivamente a negociação. Né? Então deu 9 horas,
Se tiver tudo dentro do preço, gera negócio, e o mercado entra numa fase que a gente chama de negociação contínua. Né? O mercado pode ir colocando oferta, tiver cruzamento entre oferta de compra e oferta de venda, gera negócio. Né? Do lado do segmento Bovespa, né? De ações, a gente tem a pré-abertura do mercado às 9h45, então ela fica das 9h45 até as 10 horas em pré-abertura, que é a mesma coisa para derivativos, né? Que o mercado vai jogando oferta e vai formando o preço. Uhum. E aí tem uma análise bem importante também do time, né, dos analistas, é que nessa fase o sistema ele não está atuando efetivamente. Né? Então, se tiver alguma coisa muito fora, a gente tem que analisar também com um olhar mais especial, com uma lupa mais forte. Né? Uhum. Lógico que o sistema está sempre ligado, o controle ali do sistema, que a gente tem do sistema de monitoramento, ele está acompanhando as ofertas, qualquer coisa muito fora também ele rejeita a oferta, né? Se tiver um absurdo de preço ele vai rejeitar. Então das 9h45 às 10 horas o mercado vai jogando oferta, vai formando preço. Você imagina todas as empresas ali tendo formação de preço, né, no call de abertura. Então é bastante coisa. Uhum. Aí às 10 horas, a partir das 10, o que está dentro da regra? O que é estar dentro da regra? Não está dando nenhuma oscilação fora do permitido, não está dando nenhuma quantidade expressiva de negociação, que não está atingindo o capital social, ou quantidade média negociada. Se está dentro da regra 10 horas, e a gente tem algumas regrinhas lá dentro também do sistema, que se entrar uma oferta em um determinado minuto lá, antes de encerrar o pregão, automaticamente o sistema ele prorroga mais um minuto. Tem algumas regras dentro dele, embutidas dentro dele. Agora, se estiver dentro, tudo certinho, 10 horas começa a abrir. Então o ativo lá, fechou a R$10, está abrindo a R$10, a 10,01, está dentro da regra, sai negócio às 10h01. Uhum. Por algum motivo deu oscilação de preço, automaticamente vai ser dado um prazo maior de leilão. Ao invés de abrir às 10 horas, ele vai para as 10h05, 10h15, 10h30, 11 horas, depende do ativo, depende do que está acontecendo. Né? Vai depender muito do evento. Então deu 10 horas, o que abriu já começa a negociação livre, todo mundo pode colocar oferta de compra e venda, vai gerar um negócio. O que não abriu ainda, continua em leilão, né? E esse leilão é legal a gente destacar que ele é totalmente divulgado para o mercado, tá? Então, todas as informações do leilão, quem está comprando, quem está vendendo, por que está em leilão, até que horas vai, né? Então, isso o mercado inteiro está sabendo. Essa informação ela é online. Tempo real. Tempo real. Uhum. Tempo real. Então, aí passou a fase de abertura, a gente entra na negociação livre, onde o mercado vai jogando oferta de compra, oferta de venda. E só que a gente tem as regras embutidas, você lembra que eu falei das regras? Uhum. Então, tá rolando lá, não infringe nenhuma regra, vai rolando, vai sair negócio. A hora que se bater alguma regra lá que vai ultrapassar, o sistema ele vai disparar o leilão. Então, durante a fase de negociação contínua, a gente tem os leilões também. Uhum. Então, durante esse período disparou o leilão, o sistema faz todo o processo. Né? Ele dispara o leilão, ele manda mensagem. E a gente tem um sistema que a gente chama lá, que é um monitor de leilões. Então, o analista ele fica com uma tela lá, que tudo que vai disparar no leilão vai indo para essa tela. Então, tem essa tela aqui. Tudo que dispara do leilão vai aparecer aqui para o analista. Então ele está acompanhando todos os ativos da bolsa que estão em leilão naquele momento. Então ele já bate o olho ali e fala, isso aqui eu preciso dar um prazo maior, né? Isso aqui está estranho, né? Vou dar uma olhada ali do que saiu anteriormente para ver se a gente precisa ter alguma atuação mais efetiva aqui. Uhum. Então é a dinâmica. Aí durante o dia vai acontecendo isso, leilão, pode disparar leilão, não teve motivo para leilão, sai negócio. E a gente vai nessa batida aí até segmento Bovespa até as 16h55 no horário atual. Uhum. Então, 16h55 a gente entra no horário de pré-fechamento. Pré-fechamento do mercado, que é o famoso call de fechamento que a gente fala. Né? Uhum. Então, aí 16h55 não sai mais negócio, só oferta, similar ao call de abertura, né? Só entra oferta, vai formando preço ali, só que não sai negócio. E a partir das 17 horas começa a encerrar a negociação desses ativos. Uhum. Alguns vão prorrogar, tá? Para 17,5, 17,10, vai depender muito da dinâmica do leilão. E aí, aproximadamente umas 17h15, 17h20 é finalizado o call de fechamento. Uhum. Tá? E é bom destacar aqui que para que serve o call de fechamento, né? O call de fechamento ele vai ser a base de preço para a maioria dos ativos. Né? Então, o pregão seguinte ele vai tomar como base os preços que saíram no call de fechamento. Então,
Então, toda a base de preço para ver se o ativo vai entrar em leilão ou não, ele vai ser baseado no preço de fechamento do ativo. Tá? Além disso, né, o índice, né, os índices que a gente tem, eles levam em conta o preço de fechamento para definir qual que vai ser a oscilação que teve no dia. Então, índice Bovespa, índice IBRX+, todos os índices TAG, Small, tá? Eles levam em consideração o preço de fechamento para ver qual a pontuação que foi de fechamento dos índices e qual a oscilação. Uhum. Então, o preço de fechamento ele é muito importante para definir qual a oscilação dos índices. Fora isso, é a marcação de preço também que o mercado usa, né, para resgate de posições, para resgate de carteira. Uhum. E eu fiquei com uma dúvida. Em relação às ordens do aftermarket, quando que elas são negociadas? Então, o aftermarket ele é uma extensão do pregão regular. Então, o pregão regular acabou aproximadamente ali por volta de 17h20. A gente tem uma fase, que é uma fase de cancelamento de ofertas, que o mercado pode cancelar a oferta antes de começar o aftermarket. Então ele tem ali praticamente 5 minutos, né, para cancelar essas ofertas. Quem não cancelar a oferta durante esse período, automaticamente ela é uma oferta válida para o aftermarket também. Então as ofertas vão continuar válidas. Então deu 17h25, entra a fase de cancelamento. O mercado tem até 17h30 no horário atual, tá, para cancelar. Não cancelou. Então começou 17h30, essa oferta ela é passiva de fechamento. Então é uma oferta válida para o aftermarket também. Então a negociação do aftermarket ela vai até às 18 horas. Né? Então, das 17h30 até as 18 horas o mercado pode negociar. Atualmente a gente tem todos os ativos negociando no aftermarket, com exceção de opções. O mercado de opções ele não opera em aftermarket, tá? Só durante a sessão regular. Então 17h30 até 18 horas é possível operar, ter a negociação do aftermarket. A gente tem algumas regrinhas, né, que no after um ativo não pode oscilar mais do que 2%. Né? Se tiver alguma oscilação de 2%, o sistema automaticamente para a negociação dele. E se até o final do after o preço teórico dele não voltar para dentro desse preço, abaixo de 2%, no final do pregão, no final do after, a gente cancela essas ofertas que fizeram disparar esse túnel de 2%. Tá? Agora a gente gostaria de saber sobre o Circuit Breaker. O contexto de desenvolvimento, para que ele é utilizado, se você lembra de alguma vez que ele foi acionado e pode compartilhar com a gente. Lembro sim. Lembranças não muito boas, né? Que é bem estressante, né? Qual que é o fundamento do Circuit Breaker, né? O que a Bolsa desenvolveu, né, o Circuit Breaker? Basicamente, né, o motivo principal para fazer o mercado parar e respirar. Né? Então, na loucura de uma notícia, o mercado ele é meio que ele fica louco, né? Então, qualquer notícia que sai, seja boa, principalmente ruim, né? A ruim ela tem um impacto maior. A boa depende do seu dinheiro, né? Do apetite que você tem, do bolso que você tem. Na queda, o mercado o cara quer se desfazer da posição dele. Então ele tem uma posição lá, sai uma notícia ruim, ele vai querer vender, não importa, ele não vai entender o que está acontecendo, é uma manada, né? Então o mercado todo está vendendo, eu vou atrás do mercado, tá? É pânico. Né? Então qual que foi a ideia da Bolsa? Vamos criar um mecanismo de proteção para o mercado. Né? Então o que a gente faz? Né? A gente vai para a negociação. Como que funciona a regra, né? Bateu 10% de oscilação em relação ao índice de fechamento do dia anterior, o índice Bovespa. Então, está oscilando, bateu 10% de queda, automaticamente não é bem automática, né? É uma pessoa que vai lá e aperta o gatilho lá para parar, né? A gente para a negociação do ativo. Então 10% de queda parou. Parou, a gente dá meia hora para o mercado se posicionar, para o mercado respirar, ir atrás de notícias para ver se o que está acontecendo realmente faz sentido, ou se é só uma loucura, foi uma má interpretação do mercado. Depois a gente volta com uma fase de pré-abertura, geralmente uma fase de pré-abertura de 5 minutos, onde o mercado só vai poder colocar oferta. Voltando um pouquinho antes, nessa fase que a gente para, é possível para o mercado cancelar a oferta, tá? Então o mercado está parado lá, mas é possível o cancelamento de oferta. Tá? A hora que a gente começa com a pré-abertura de 5 minutos, o mercado ainda pode cancelar a oferta, mas desde que a oferta não esteja participando, tem as regras, né? Desde que a oferta não esteja participando do preço teórico,
Ou se ele quiser cancelar uma oferta que está participando do preço teórico, ele também pode, só que ele tem que alegar que é um erro operacional. Né? Então tem uma regra dentro do sistema que se ele tentar cancelar sem justificar que é erro operacional, ele não vai conseguir. A não ser que ele tenha acabado de colocar a oferta e durante 1 minuto ele viu que estava errado e já cancela. Né? Dentro de 1 minuto você pode cancelar uma oferta e estar participando do leilão. Após 1 minuto você não consegue, né? Você consegue, né? Só que você tem que registrar no sistema lá que foi um erro operacional. E aí tem todo um trâmite, você vai ter que guardar evidência disso, porque se tiver um questionamento da BSM ou da CVM, você tem que ter essa documentação guardada na corretora. Tá? Então, vou voltar para o speed break. Então, parou, meia hora. A gente volta, depois com código de abertura. Aí o mercado começa a negociar de novo. Tá? Começa a rolar, pá. Aí a gente tem uma segunda regra, né? A primeira regra é 10% de queda. A segunda é se bater 15%. Né? 15% em relação ao quê? Quando a gente fala oscilação, a gente está sempre falando em relação ao pregão anterior. Fechamento do índice do pregão anterior. Então, bateu 15% em relação ao Ibovespa da sessão anterior, a bolsa vai parar a negociação de novo. Tá? Só que aí a gente não para por meia hora, a gente para por 1 hora. Porque aí já está um negócio meio mais nebuloso ainda, né? Aqui a gente teve 10% para o mercado se acalmar, a gente deu uma parada no mercado. Só que o mercado não acalmou. Né? O mercado ainda está vindo com força. Né? Então, tem mais coisa aí. Né? Então vamos dar uma pausa maior agora. Vamos deixar o mercado analisar realmente o que está acontecendo, as notícias, para ver se faz sentido toda essa loucura, né? Toda essa movimentação. E a gente volta depois de 1 hora também com um leilão de abertura novamente. Né? Voltou a negociação. Próxima parada nossa é em 20%. Tá? Bateu 20%. Bateu 20% em relação ao índice anterior. A bolsa vai parar a negociação. Vai reunir, os diretores vão se reunir e vão tomar a decisão. A gente vai seguir com a negociação, vai reabrir a negociação, ou a gente vai parar a negociação por hoje. Ou vamos voltar só com um código de fechamento para o pessoal zerar. Tá? Então, a partir dos 20% é uma decisão dos diretores da bolsa. Tá? Mas qual o fundamento principal do circuit break? É para o mercado parar, pensar, analisar, respirar, né? E ver se realmente toda aquela agitação, toda aquela oscilação faz sentido. Porque, como eu disse, né, o mercado ele é muito efeito manada, né? O pessoal está fazendo isso, vão atrás. E só para dar um pouquinho de contexto, a gente já teve vários pregões que bateu 10% de queda e recuperou. Chegou até zerar, chegou até virar positivo. Então, para você ver que o mecanismo, ele funciona. Ele serve para dar uma acalmada. É lógico que se tiver fundamento mesmo, se a notícia for muito, muito grave, muito impactante para o mercado, não vai voltar, né? Mas o mercado pelo menos para, todo mundo respira, todo mundo vai tomar uma decisão consciente do que está acontecendo. Não simplesmente porque está todo mundo fazendo, eu vou atrás do mercado. Então o mercado respira e pensa, fala, faz sentido, não faz. E você pode compartilhar com a gente situações onde o circuit breaker precisou ser acionado? Sim. A gente tem ao total, a gente tem 23 circuit breakers. Desde quando ele foi implantado. Se eu não estiver enganado, acho que foi implantado em 1997. Antes, a gente não tinha circuit breaker. Né? Então, o mercado... vou contar um caso aqui rapidinho, que é o caso Najinarras, né? Que é o caso bem famoso das bolsas aí. Em 1989, pra você ter uma ideia, tinha acabado de entrar na bolsa, né? 87, 2 anos de casa, aconteceu o caso Najinarras, que foi um caso super famoso, que praticamente a Bolsa do Rio quebrou por causa disso, né? Que ele fazia umas operações alavancadas, e só que chegou um determinado momento que ele foi proibido de fazer isso, né? Ele estava colocando o sistema em risco, né? E aí a CVM, junto com as bolsas, falaram, não deixa mais o cara fazer esse tipo de operação, não pode mais rolar. E aí lá em 89, teve um cheque, ele foi pagar umas operações, que ele fazia a rolagem para pagar a operação, ele não conseguiu rolar essas operações, passou o cheque sem fundo na praça e as operações não foram liquidadas. Né? Isso foi, se não estiver enganado, foi de uma sexta para sábado, foi para o final de semana. Né? Aí a notícia no final de semana arrebentou, né? Todo mundo sabendo já do que tinha acontecido, e aí todo mundo ansioso para segunda-feira. E a gente não tinha mecanismo de proteção de queda.
Aí segunda-feira abriu, todo mundo já sabia que ia ser um caos total. O que aconteceu? A bolsa bateu o limite de baixa, que a gente tinha um limite lá que a bolsa estipulava. Bateu o limite de baixa, passou o negócio, parou a negociação. Então já fechou, abriu e fechou. Isso ficou, se eu não estiver enganado, tá? Foi a semana inteira assim. Então foi de segunda a sexta, abria as portas, saía um negócio, dava limite de baixa, parava a negociação. Então vinha todo mundo para a bolsa, abria o pregão, saía o negócio, negociação parava. Só voltava no dia seguinte. Então foi de segunda a sexta, foi o que aconteceu. Tá? E foi um caos total no mercado, né? Porque você imagine, o mercado caiu praticamente 50% aí sem ninguém poder vender. Né? Porque saiu um negócio só para cotar, só para derrubar o índice. Só que ninguém conseguia fazer negócio. E gerou pânico no mercado. E imagine eu, novo de bolsa, tudo, falei, porra, a hora que eu venho para cá, acontece um negócio desse, o mercado financeiro vai acabar, né? E foi e aí a bolsa, né, teve algumas outras situações, plano real, né, que também teve bastante oscilação na bolsa. Aí em 97 a bolsa decidiu colocar um stop aí, né, colocar esse mecanismo de proteção aí para o mercado respirar. E em 97 foi ativado pela primeira vez também, se não me engano foi por causa da crise asiática. Né? E de lá para cá, total 23. Em 2008, acho que foi um dos anos mais críticos que a gente teve, por causa do subprime americano. Acho que foram 6 circuit breakers. E o mais recente foi agora na pandemia, né? 2020, né? E teve também 6. Né? Então é momento de caos total no mercado, todo mundo fica desesperado, né? E por isso que é boa essa parada, o pessoal lê as notícias, ir atrás e ver se realmente o cara tem estômago para aguentar ou ele vai querer ir junto com a panada, né? Então a respirada do mercado, basicamente é isso aí. O mercado lê as notícias e analisar com calma se faz sentido ou não, né? E quais são as outras medidas de segurança que a B3 adota? E aí considerando outros aspectos, né? Ataques cibernéticos, tentativas de fraude. Tá, a gente tem também vários mecanismos que a gente tem, né, de proteção. A gente tem proteção de limite operacional, que é o line, né? Então ele é uma pré-negociação. Se essa oferta estiver fora dos limites pré-estabelecidos, o sistema não deixa entrar, né? O line já barra na entrada. A gente tem túneis de proteção, né, que a gente tem dentro das engines que eu falei, né, que é do Falcon. A gente tem túnel de proteção de preço, a gente tem túnel de rejeição de oferta. Né? Então, se a oferta estiver muito fora de preço, o sistema não deixa ela entrar. Tá? Então, tem uma barreira antes da oferta entrar, o sistema já consegue segurar bastante possíveis erros. Né? Tem os túneis de leilões que seguram bastante coisa, túneis de proteção também durante o leilão, que, por exemplo, se tem um leilão acontecendo, está saindo a R$10. Né? Aí, nos últimos segundos lá, entra alguém e joga esse preço para R$1. Né? Se a gente não tem um túnel de proteção, esse leilão vai abrir. Né? Só que, como a gente tem esse túnel, na hora que o sistema vai mudar o status deles para open, o sistema fala, pô, peraí, esse cara não pode abrir, porque ele está dando o túnel aqui, está dando o túnel de proteção. Então ele breca a operação. Então não deixa, ele tira o horário do leilão, e aí o analista vai fazer essa análise. Fala, pô, mas por que o sistema tirou esse horário aqui, né? Aí ele vai fazer toda a análise e fala, pô, mas entrou uma oferta aqui no finalzinho, isso aqui está com cara de grande chance de ser um erro, e a gente vai entrar em contato com a corretora e confirmar a oferta. Né? E geralmente é erro. Tá? E acontece muito isso aí, código de abertura, código de fechamento, o mercado põe as ofertas, que a gente fala que é o preço de abertura, né? O cara faz o negócio o preço que for. Se o papel sair a 1 centavo, ele quer vender a 1 centavo, se o papel subir para 90%, ele quer comprar. Só que ele acha que durante o mecanismo do leilão, o mercado, a tendência é o mercado se ajustar. Né? Se você tiver curiosidade um dia de ver um call de fechamento, você vai ver que a hora que começa o call, é normal ter papel subindo 90%, caindo 60%. Normal. Só que o mercado já conhece essa dinâmica. Então eles têm das 16h55 até as 17 ali, o mercado vai se ajustando, e só que a primeira prorrogação do sistema, quando tem interferência nos últimos minutos, ele joga todas essas operações para 17h05. Então, entre 17 e 17h05, você ainda vai ter ofertas ali, formação de preço,
com oscilação grande. Uhum. Só que a hora que chega ali perto de fechar a mesa, você vê que o mercado já vai correndo para se ajustar, né? Só que, às vezes, acontece de alguém ficar para trás. Ou o cara colocou só uma ponta, ia colocar outra e não conseguiu, ou esqueceu que tinha que colocar oferta. E aí que entra os túneis que a gente tem de proteção. Ele vai brecar a operação, ele não deixa sair. Tá? Então a gente tem os túneis dos leilões de proteção, tem rejeição, que a oferta não chega nem a entrar, tem limite pré-operacional. Então a Bolsa tem todos esses limites aí pré-estabelecidos para coibir, para evitar o erro operacional. Uhum. E você perguntou também sobre ataques cibernéticos e tentativas de fraudes. Tá. Falar sobre tentativa de fraude primeiro, tá? Todo dia a gente pega alguma coisa, tá? De operações estranhas, tipo o cara compra uma opção a 1 centavo e vende em seguida a 20. Não é normal, né? Tem coisa estranha. Então a gente faz essa análise, os analistas fazem essa análise, e é o que eu falei para você um pouquinho antes, né? A gente reporta isso daí para acompanhamento de mercado. Então o acompanhamento de mercado vai analisar isso daqui, vai analisar a operação e ver se realmente teve má fé, teve manipulação. Só que antes disso a gente entra em contato com as corretoras, a gente na mesa mesmo, né? E questiona se foi alguma tentativa de fraude, se ele reconhece o que aquele cliente está fazendo, e se a corretora falar, não, esse cliente abriu a conta essa semana, está com um movimento esquisito. Aí se eles pedirem para a gente cancelar as ofertas, cancelar os negócios, né? A gente cancela os negócios. Sempre tendo o de acordo da contraparte, né? A gente liga para as duas corretoras, e aí elas concordando em cancelar, a gente cancela. Sempre que tem isso daí, as corretoras concordam, porque na maioria das vezes, né? Porque eles podem ser vítima também, né? De alguma fraude. Né? Então eles têm um bom senso entre eles que, realmente essa operação está muito esquisita. Faz sentido cancelar. Então aí tem todos esses mecanismos aí para tentar evitar ao máximo, né, esse tipo de problema. Você compartilhou com a gente sobre o acionamento do Circuit Breaker durante a pandemia, né? E a gente gostaria de saber exatamente como foi a adaptação do trabalho de negociação nesse momento, né? De começo de 2020. Como que vocês começaram a operar de casa? Como foi esse preparo com os analistas? Então, isso daí foi uma mudança bem grande, né, de procedimento na mesa de operações, né? A Bolsa já vinha adotando o trabalho remoto, né, para algumas áreas. Só que a gente teve uma resistência muito grande para implantar isso daí para a negociação. Então, a negociação ela nunca participava de trabalho remoto, né? A gente tinha até eles falavam para a gente ir para Faria Lima, ou então para ir para outro prédio, mas para ficar de casa realmente, tinha uma resistência muito grande. Só que com a pandemia, né, a gente não teve muita escolha, né? A gente teve que separar os times e, cara, a gente teve que trabalhar de casa. E aí vai um reconhecimento aqui para a nossa parte de TI aí que foi sensacional, né? O que eles conseguiram montar aí de sistema de segurança, de estabilidade, para a gente poder operar de casa, para a gente poder trabalhar de casa, foi sensacional. Então a gente consegue trabalhar, a gente tem a nossa rede aí né, para trabalhar remoto, ela é bem estável, né? Velocidade, nossa, é maravilhoso. Tá? Então a gente não tem problema nenhum hoje em dia de trabalhar remoto. O time se adaptou muito bem, funciona e outra coisa, né? E passou a ser uma contingência também, né? A gente ter o trabalho remoto. Porque se a gente tiver algum problema aqui na Bolsa, no prédio, né? Quem está em casa vai conseguir trabalhar, né? O que está na Faria Lima, por exemplo. Então, foi uma coisa muito ruim que aconteceu, a pandemia, que obrigou a gente a ter essa prática aí de trabalho remoto. Só que, no final das contas, ele foi muito importante. Que a gente está preparado aí para qualquer coisa que acontecer, a gente tem times separados. Então, se a gente tiver algum problema local, um ataque à bomba, né, como a gente já teve ameaça de bomba na época do Pregão Viva Voz, a gente chegou a ter ameaça de bomba lá. Teve que esvaziar prédio e tudo. A gente estando em casa, né, uma parte do time estando em casa, a gente não fica sujeito a esse tipo de risco, né? A gente fica bem mais resiliente, né? Sim.
E essa parte de infraestrutura para se trabalhar em casa, e a Bolsa foi responsável por fazer as adaptações necessárias também. A Bolsa desenvolveu, né, essa parte aí tecnológica, né, Uhum. E ajudou também com equipamentos, tá? Então a Bolsa, quando teve quando foi necessário fazer isso daí, ela cedeu monitores, né? Então a gente tem gente que desde aquela época tem monitor ainda, né? Então ela deu todo o suporte para você poder trabalhar na sua casa. Porque não adianta você ir para casa e vai ter uma telinha lá, vai ter a tela do seu notebook. Ainda mais na negociação, né? Que a gente trabalha com 4 telas, mais a do Nute. Então a gente usa 5 telas para trabalhar, né? Então se você for falar, vai trabalhar em casa, vou trabalhar em casa, mas com notebook, não vai resolver nada. Não dá. Tá? Eu não vou conseguir acompanhar nada. O que eu vou fazer lá vai ser ficar lendo Teams, e-mail. Agora a negociação não tem como acompanhar. Então a Bolsa cedeu, né? Acho que na época ela chegou a deixar 2 monitores com cada funcionário. Então a gente teve todo o suporte, né, para passar nessa fase de transição e deu super certo. Tanto é que até hoje a gente implantou na nossa área também esse trabalho remoto. Tá. E agora falando um pouco sobre as fusões das bolsas, né? Você entrou aqui enquanto Bovespa, passou pela fusão com a BMF Bovespa, e depois com a CETIP e o surgimento da B3. A gente gostaria de saber como foi passar por essas experiências e quais foram as principais mudanças culturais em relação à cultura da organização que você sentiu. São grandes, né? A mudança cultural é gigante. Se a gente voltar aqui para o Pregão Viva Voz, a gente vivia num ambiente totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? A sociedade, né, vivia outra época, né? Pregão Viva Voz, a gente tinha lá trabalhando 1000 homens. Você imagine 1000 homens num recinto, né? Quanto que não saía de barbaridade, né, coisas que hoje em dia não são toleráveis, né? Mas na época era, né? E a adaptação, ela foi grande, né? Primeiro, começar aqui começar a BMF Bovespa, né? Foi um momento de estresse, né? Porque a gente estava mexendo com pessoas, né? Então você gera uma insegurança gigantesca, né? Fala, pô, o que vai acontecer? Né? Você está juntando 2 empresas que praticamente, né, faziam a mesma coisa, mercados diferentes, mas se você analisar, os 2 acompanham o mercado. Né? Os 2 é responsável por garantir a integridade da negociação. Né? Aí você tinha, de um lado, sei lá, tinha 40, 50 pessoas, do outro lado também. Como que você movimenta esse time? Né? Como que você faz o ajuste para gerar o mínimo possível de insatisfação nas pessoas? Né? Foi tenso, né? Só que a gente teve que... As pessoas, todo dia que a gente chegava, praticamente tinha uma novidade, estava saindo gente, né? E quem ficava, falava, caramba, amanhã sou eu, né? Como que não é? Mas lógico que teve toda uma estrutura, teve uma conversa estruturada, lógico, os gestores, cada um falou com o seu time, né? Deixou bem aberto qual que era a perspectiva que tinha para cada funcionário, né? Para cada colaborador, e falou, ó, enxergo aqui em você, eu acho que você tem potencial para ficar com a gente, para encarar esse novo desafio. E tinha outros que o gestor chamava e falava, eu acho que para você, e é bom lembrar aqui que na época, acho que foi na mesma época, a gente teve um PDV, se eu não me engano. Né? Então, muita gente saiu também porque tinha a oportunidade de sair através de um PDV. Só não lembro se foi na mesma época, tá? Da fusão com a BMF. Ou foi um pouco antes. Mas teve esse PDV também, né? Que acabou acelerando um pouquinho a mudança das pessoas, né? Saída. Mas no geral foi estressante, né? O mais estressante foi Bovespa e BMF. Quando a gente foi para a fusão com a CETIP, não teve tanto estresse, porque já era um mercado um pouco diferente, né? Era um mercado de renda fixa, né? Não tinha tanta similaridade com as outras mesas, né? Mas no primeiro momento, BMF Bovespa foi tenso por causa desse problema aí das pessoas não saberem se iam ficar ou não.
E a junção, né? Aí, eu acho que a grande mudança com a CETIP, acho que aí veio na cultura. Porque BMF e Bovespa tinha uma cultura, né, bem parecida, né? Os times vinham de Pregão Viva Voz, né? Um ambiente totalmente dominado por homens, né? Que o relacionamento era bem diferente, né? Não tem como, quando você junta um monte de homem no lugar, vai sair um monte de besteira, né? Isso é dado, né? Quando juntou as duas, ainda a cultura era ainda um pouco parecida, né? Não tinha muita diferença de cultura entre Bovespa e BMF. Com a CETIP, a gente percebeu uma mudança de cultura bem grande, né? E foi uma adaptação, né? Todo mundo teve que se adaptar aos novos conceitos, né? O que é tolerável hoje em dia, o que não é mais tolerável. Mas a mudança ela veio para o bem, né? Sem dúvida, a gente trabalha num ambiente hoje muito mais saudável, né? Muito mais amigável do que a gente trabalhava antigamente. Porque na época do Pregão Viva Voz, o ambiente era insano, né? Era insano. Era um ambiente legal, trabalho gostoso, do trabalho corrido, mas a pressão era gigantesca. E você não podia errar de jeito nenhum, né? Tá, e hoje a gente tem uma cultura que, pô, o erro faz parte do negócio, vamos trabalhar, lógico que ninguém quer errar, mas se acontecer de ter um erro, vamos trabalhar para melhorar. Né? Não é falar, pô, cometeu um erro, vai tacar o dedo na pessoa e falar, pô, você é burro, ignorante, imbecil, não sabe o que está fazendo. Né? Hoje a conversa é bem diferente em todos os sentidos, né? Respeito entre as pessoas. Né? Então, o ambiente é muito mais saudável. E agora a gente está encaminhando para as nossas duas últimas perguntas, né, que são perguntas mais emocionais, assim. A gente gostaria que você compartilhasse algum projeto que você participou, algum momento que você viveu aqui na sua trajetória profissional que tenha tido algum impacto positivo na sua vida, na sua carreira, algum projeto que te brilhe os olhos. Então, eu participei de alguns, né? Participei do primeiro Mega Bolsa, tá? Mas o que eu participei mais ativamente mesmo foi do Puma. Né? Então, o Puma, eu peguei ele desde o começo, né, no segmento Bovespa. Participei desde de sentar o analista, de sentar o desenvolvedor com você, para você ir falando tudo que você precisava do sistema. Né? Então, ó, preciso que o sistema tenha essa característica, que tenha esses controles. Né? Então, foi uma parceria assim, com o pessoal de Dev, né, que estava desenvolvendo o sistema, com a negociação, que é quem realmente conhece o negócio, é a negociação. O cara do sistema, ele conhece o sistema. Ele vai fazer para você o que você pedir para ele. Só que se você não souber pedir, você vai falar para ele, me dá uma caneta, faz uma caneta aí. Ele vai te fazer uma caneta. Mas a caneta ela pode ser branca, amarela, vermelha, preta, cor azul, né? Pode ser esferográfica, pode ter tampa, pode não ter tampa, né? Então foi muito dessa integração aí entre o analista do negócio e com o analista de desenvolvimento, para passar todos os pontos, todos os requisitos necessários para a gente poder, né, para ele poder entregar para a gente o que realmente a gente precisava. E lógico que vários testes, né? Teve vários testes, depois que entregavam uma parte do sistema, a gente testava, aí entra todo o nosso time que faz os testes faz as análises, né, operacional, para ver se realmente o que eles estavam entregando se atender. Né? E foi ajuste, sempre foi ajustando, e a gente conseguiu colocar no ar um sistema que ele é íntegro, né? Íntegro, e entrega tudo, tem tudo que a gente precisa, né, para ter um ambiente seguro, né, para o mercado poder operar. Ótimo. E para finalizar, a gente gostaria de saber, na sua opinião, qual é a importância da captura das memórias do mercado de capitais, que é isso que a gente está fazendo aqui agora? Eu acho fundamental, né, você poder resgatar uma história, né? Porque às vezes a gente recebe pessoas lá no centro de operações, os alunos novos, e aí a gente fala lá, você lembra do Pregão? Já ouviu falar do Pregão Viva Voz? Às vezes a maioria fala que não. Aí você fala, caraca, como não ouviram falar do Pregão Viva Voz? O Pregão Viva Voz é um ícone da história da economia, né? Eu lembro, desde moleque, que eu saía no Jornal Nacional direto, né? O Jornal Nacional filmando a Bolsa.
ia lá, que mostrava aquelas rodas correndo para um lado para o outro, um monte de gente gritando, um monte de louco, né? Que o pessoal fala. E eu acho fundamental, acho importantíssimo resgatar isso. Resgatar toda a história, desde quando começou, como que a Bolsa começou lá no pátio do colégio. Eu não sou dessa época não, tá? Mas a gente falou com gente que era. Tem alguns que são lá ainda, né? Então é legal você resgatar isso daí. Como que era? Pô, o cara subia numa escada para mudar as plaquinhas lá, né? Hoje você tem um pregão eletrônico, tem um visor eletrônico lá, o painel eletrônico. Cara, ninguém precisa pôr em nada, automaticamente você vai atualizando. Né? Como surgiu, como as mudanças, saiu do pátio do colégio, foi para o Álvares Penteado. Né? Mudança de layout, de posto de negociação. O layout era tudo encostado nas paredes, dos lados. Aí você mudou para um layout mais moderno, aqui na 15 de novembro, que os pitches eram no meio do pregão. Né? Então é legal você resgatar isso daí e conversar com pessoas que vivenciaram, né, isso. Né? Se você resgatar uma parte de oferta firme, acho que ninguém sabe o que é uma oferta firme no pregão Viva Voz. Oferta firme era uma pregoação que a corretora fazia, só que quem tomava conta não era o operador, era funcionário da Bolsa. Então você imagina, o cara pregoava lá, compra 100 milhões de Petrobras a R$10. O cara não ia fechar no operador, ia fechar no chefe de posto, no analista do posto. Então a gente tinha que controlar toda a negociação do mercado inteiro querendo fechar, você tinha ali por 500 pessoas querendo fechar o negócio, e a gente aqui controlando. Então era um negócio, era insano o negócio. Né? Era uma tensão que muitas pessoas não gostavam de ficar nesses postos que tinham oferta firme. Né? Porque a responsabilidade era nossa, era da Bolsa. Né? E você não tinha uma oferta, você podia ter várias ao mesmo tempo. Né? Se pegar o mercado de opções, você podia ter oferta de todas as séries de opções. Tinha 50 séries. A gente já chegou a ter 10 ofertas ao mesmo tempo. De compra e de venda. Né? Então era um negócio muito dinâmico. E as pessoas não sabem disso. Né? Hoje o pessoal vê, opera tudo via eletrônico, bonitinho, né? O cara manda tudo automático, pega um robozinho, o robozinho fica colocando oferta. Não. Pega uma voz, era no grito. Né? Era um ambiente de imposição física. Os operadores ficavam gritando mesmo. E tanto é que a discussão saía várias. Saía até brigas às vezes, né? O pessoal brigava muito porque era suspenso do pregão, né? Se brigasse. Mas empurrão, tapa aqui, um tapa ali, todo dia tinha. Né? Não chegava às vias de fato total, mas confusão tinha sempre. Então é legal resgatar essa história. Você ter, e conseguir pegar pessoas que ainda fazem parte disso para contar um pouquinho, né? Para os mais novos terem esse interesse aí, legal, ele falou aí de pegar um Viva Voz, né? Oferta firme. Vou pegar um vídeo lá da época. Vou pegar um caso Narras, ver o que aconteceu. Pegar um plano real. Né? Pegar pandemia, circuit break. O que é? Todo mundo fala de circuit break. Como que funciona, né? Para que serve? Quantas vezes aconteceu? Né? O que acontece no mercado quando tem isso? Então, acho super, super importante resgatar essa memória. Acho que é bom para o país, bom para a economia, bom para a Bolsa. Né? A Bolsa tem esse histórico. Com certeza. Então, em nome do Centro de Referência, eu agradeço a sua participação e as suas contribuições para o programa de História Oral. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado.